gente não gostaria que nos sobreviessem, as enfermidades, e daí a pouco nós somos pegos por uma fraqueza espiritual terrível. Mas o Deus de Davi está aqui nesta noite te dizendo: pelo resplendor da minha presença, brasas de fogo se acenderão. Versículo 7: estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Neste verso 7, Davi diz que encontrava-se em angústia, em profunda angústia. A angústia, ela nos leva a sentimentos que a gente chega a parar para pensar o que fazer, se parar, se prosseguir, se Deus está ouvindo ou se Deus não está ouvindo. A angústia é uma espécie de situação que tranca o coração, fecha a alma e faz com que o espírito não fique receptivo à voz de Deus. Mas Davi está dizendo que ele buscou a Deus estando em angústia, e ele diz que o Senhor o ouviu desde o seu templo. Ele ouviu a voz de Deus e o clamor dele chegou aos seus ouvidos. Deus é tal como o pai que ouve o filho, mas Deus vai além, porque o pai pode ouvir o filho e talvez não dê a solução que o filho precisa, mas o nosso Deus eterno, ele nos ouve estando nós em angústia, e ele tem a solução para os nossos problemas. Nesta noite aqui, o desejo do coração do pastor Toninho é que Jesus cure as pessoas enfermas. Também é o meu desejo. E se houver alguém aqui angustiada com enfermidade, eu quero dizer que Jesus vai curar você esta noite, e você vai sair daqui curado, abençoado e feliz da vida. Às vezes a gente passa por isso. Eu já passei por uma angústia de morte, por uma enfermidade terrível, que eu não tinha como dizer à igreja, para pedir à igreja que orasse por mim. Eu sou pastor de igreja, mas eu não tinha liberdade de pedir à igreja que orasse por mim. A minha esposa compreendia, e ela tinha medo de que eu fosse acometido de um câncer por causa daquela enfermidade e de repente morresse. Mas um dia, quando eu estava tão angustiado com aquela enfermidade, e aquilo me deixava em um estado de angústia tão terrível, uma humilhação terrível que aquela doença me provocava. Mas um dia eu levantei de manhã e disse à minha esposa: eu vou entrar no meu quarto de oração hoje, domingo, e só vou sair de lá no outro domingo curado, porque Deus vai ouvir a minha voz, vai ouvir a minha oração. E então larguei para lá, dei um beijo na esposa das minhas filhas, eu tenho 3 filhas, despedi delas e disse: olha, domingo que vem a gente se encontra de novo. E entrei para o meu quarto e comecei a orar, e passei o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo. Quando chegou no domingo, eu encerrei aquela minha oração, e então eu dei uma olhada na enfermidade e ela ainda existia. Mas quando eu cheguei na minha casa, a minha esposa perguntou: e aí, Almiro, a enfermidade desapareceu? Eu disse: ela desapareceu, graças a Deus, ela já não existe mais, mas a doença estava ali. 3 dias depois, eu observei aquela enfermidade e vi que ela estava mudando a coloração do problema. E então mais 5 dias eu verifiquei, e ela tomou uma forma assim de secagem. E 10 dias depois eu verifiquei, e a enfermidade não existia mais e nunca mais apareceu, porque Deus ouviu a minha voz, Deus ouviu a minha oração. Deus vai ouvir a oração de crente aqui esta noite, crente que precisa de uma solução na família, crente que precisa de uma solução pessoal na vida, alguém que está angustiado aqui. Talvez o seu rosto está bonito, ninguém está vendo a angústia do teu coração, o teu pastor não viu, tua família não viu, ninguém viu, você não contou para ninguém, mas a cama onde você deita, você rola a noite inteira, vai trabalhar cansado porque não dorme. Mas o meu Deus, a quem eu estou pregando aqui esta noite, me revela que Ele fará um milagre na tua vida esta noite. Oh, aleluia! Levante as
sua mão e já dê glória a Deus, porque o milagre chegou para você esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele ouviu a minha voz. Deus não ouviu somente a voz de Davi, Deus ouviu a voz de Josué também. Josué estava numa guerra, numa batalha, e ele precisava que o dia fosse maior do que já era, para conquistar aquela batalha. E a Bíblia diz que ele levantou a mão, orou e ordenou que o sol parasse, que a lua parasse. Eu não quero discutir a linguagem que Josué usou, eu só sei que o dia naquele dia parou até a hora que foi necessário para que Josué conquistasse a vitória. Se Deus ouviu a voz de Josué, Deus vai ouvir a sua voz também. Você não é diferente de Josué. Deus ouviu a voz de Elias, o grande homem de Deus, o profeta Elias, naquela batalha contra ali aqueles sacerdotes, aqueles falsos profetas. Então ele fez um desafio e ele não precisou orar 1 hora, 2, 3, o dia todo, uma semana que nem eu orei, mas ele orou alguns segundos e Deus derramou fogo do céu, resolveu o problema. Deus ouviu a voz de Elias, Deus ouviu a voz de Josué, Deus ouviu a voz de Moisés também. No deserto ele estava sendo perseguido por uma raça de gente ruim que tem em tudo quanto é lugar. Tem um povo ruim que persegue a igreja, que persegue pastor, que persegue meio mundo de gente, quer ver todo mundo destruído. E aquele povo perseguindo Moisés. Então Moisés disse para eles: olha aqui, ô cambada de sem vergonhas, se Deus não criar alguma coisa nova, se ele não fizer alguma coisa nova e vocês morrerem como morre qualquer homem, Deus não é comigo. Moisés fechou a boca e Deus abriu o céu e a terra abriu no meio e engoliu aquela raça de gente ruim com todos os seus bens que pertenciam a eles. E Deus ouviu a voz de Moisés, Deus ouviu a voz de Elias, Deus ouviu a voz também de Eliseu, quando ele conquistou muitas vitórias no seu ministério profético. Davi, a quem eu prego aqui esta noite, baseado na palavra de Deus, ele também teve a sua voz ouvida por Deus. No verso 7 ele diz: do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Coisa boa é quando o nosso clamor chega diante de Deus, queridos. Quando o nosso clamor chega diante de Deus, pronto, está resolvida qualquer situação. Se o teu clamor esta noite vazar esse teto aqui, ele vai chegar diante de Deus. Eu lembro quando eu não era batizado no Espírito Santo. Quantos aqui não são batizados no Espírito Santo? Levante a mão, deixa eu ver. No final nós vamos orar, pastor Toninho, para Jesus batizar também no Espírito Santo. Quando eu ainda não era batizado no Espírito Santo, eu fazia loucuras. De vez em quando eu jejuava 21 dias para ser batizado com o Espírito Santo. Jesus não me batizou. Eu fui lá no Sinai, fui lá na sepultura de Jesus, lá no cenáculo, não sei mais aonde, e Jesus não me batizou no Espírito Santo. Mas um dia simples, numa quinta-feira, 15 de junho de 95, eu fui ao círculo de oração de manhã, e quando eu estava orando ali, tinha mais 7 pessoas que não eram batizadas no Espírito Santo junto comigo, e tinha um pregador pregando, muito amigo meu. Jesus batizou os 7 e sobrou eu sem ser batizado. Já tinha 9 anos que eu buscava o batismo com o Espírito Santo, e já houve alguém que disse assim: Almiro, larga a mão disso, rapaz, só a salvação basta, deixa de buscar o batismo com o Espírito Santo. E outro